Então, agora nós vamos colocar a mão na massa, né? Começar a peça. Vamos iniciar, então, fazendo a base da peça, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ser a base, vai ser o corpo da nossa peça. Eu vou pegar a agulha desta forma, pessoal, porque eu sei que as pessoas costumam pegar assim, mas eu aprendi a crochetar direto no fio de malha, eu não passei pelas linhas mais finas. Então, como alguns fios de malha eles são muito resistentes, eu aprendi a crochetar desta forma, tá? Mas a posição da agulha não interfere em nada, então cada um tem a sua e faz da maneira como achar melhor, certo? Eu também crocheto dessa forma, eu sempre passo o meu fio, ó, aqui pelo meu dedo e prendo com esses 3, tá? Também é muito pessoal isso. Nós vamos iniciar fazendo 15 correntinhas para começar a base, tá? Então, eu faço meu nozinho assim. Eu passo a agulha aqui por baixo e laço a malha. Então, ela fica desse jeito. Ó, vou fazer de novo, tá? Passa aqui por baixo, laçou a malha. Ficou desse jeito na agulha. Tá vendo? Aí, eu torço aqui, ó, eu dou uma volta, laço e faço um ponto baixo. E aí, eu já tenho meu nozinho inicial aqui, tá? Vou fazer de novo. Então, nós temos aqui, ó, passamos aqui a agulha por baixo, torço, laço e faço, vou escapar aqui da agulha, e faço o meu primeiro ponto baixo, certo? Aí, eu aperto sempre aqui pro nozinho ficar bem apertadinho, eu não conto esse nó como ponto, tá? Esse é meu primeiro ponto. E eu deixo aqui, ó, um rabicho bem comprido, tá? Pra eu prender depois. Se deixar curtinho, corre o risco dele escapar aqui, ou você não conseguir prender ele depois pra fazer a finalização na peça, certo? Então, nós vamos começar aqui com 15 pontos baixos. 15 pontos baixos não, desculpa, 15 pontos na correntinha, tá? Vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, ó, laçou, passou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, peraí que enroscou minha malha aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu tenho aqui para iniciar a minha peça 15 correntinhas. Então, aqui nós temos 15 correntinhas e agora nós vamos olhar o nosso trabalho desta forma, ó. Coloca aí ele virado para você na horizontal, certo? E vocês vão enxergar o trabalho desta forma. Como nós vamos trabalhar? Vou tirar minha agulha aqui, puxar, né, para ter uma segurança. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós vamos trabalhar de maneira oval em volta dessas correntinhas, tá? Então, no final da nossa peça, da base da nossa peça, nós teremos 5 carreiras para cima e 5 carreiras para baixo. E nas laterais também 5 carreiras, tá? Porque nós vamos trabalhar em sentido oval. Vou voltar aqui a minha agulha. Então, nós temos 15 correntinhas, certo? Nós vamos fazer mais uma correntinha agora. Lembrando que a correntinha você laça a linha ou fio de malha, né? E passa aqui por dentro, certo? Esse 16º ponto, ele não vai contar como 16º ponto da peça. Ele vai contar como o primeiro ponto da primeira carreira, certo? Então, nós vamos ter só 15 correntinhas. Apesar de nós fazermos a primeira, mais uma correntinha para iniciar a carreira, ele não vai contar como 16º ponto. Ele vai contar como o primeiro ponto da peça. Então, se você torcer aqui, ó, ele vai ficar assim, tá? Já como o primeiro. E aí, nós vamos começar a trabalhar a partir da segunda correntinha, certo? Porque a primeira já tá com o primeiro ponto nela. Onde nós vamos pegar nesta correntinha? Tá vendo que todas as correntinhas formam um Vzinho? Nós vamos introduzir a agulha no meio deste Vzinho. Aqui, ó. Nesse espacinho aqui, tá? De forma que a agulha ultrapasse
esta voltinha até o lado de trás. Só para relembrar vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar o ponto baixo, ainda não é o ponto baixo centrado. Introduzindo aqui no meio do nosso Vzinho a agulha, eu laço a malha, trago ela pra frente, e aí eu vou ter duas voltinhas, né, na minha agulha, duas laçadas na minha agulha. Aí, eu laço de novo a malha e passo por dentro dessas duas laçadas. E aí, eu tenho um ponto baixo, certo? Na correntinha, na próxima correntinha, a mesma coisa, ó. Tenho o Vzinho, introduzo a minha agulha aqui no meio, passo lá pro lado de trás, tá vendo? Dou a laçada, passo pra parte da frente, tenho duas laçadas na minha agulha. Laço de novo e passo no meio das duas. E aí, eu formo mais um ponto, certo? Vou fazer isso até o fim das minhas correntinhas, até o fim, o início aqui no caso, né? Nas 15 correntinhas. Lembrando que este nozinho nós não utilizamos, tá? Acaba aqui. Então, eu vou fazer ponto baixo nas 15 correntinhas e aí eu volto para mostrar para vocês. Cheguei, então, aqui no final das minhas 15 correntinhas, fazendo ponto baixo em cada uma delas. Então, ó, lembrando que começa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ao final desta minha primeira carreira, eu vou ter que ter 15 pontos baixos na parte de cima das correntinhas, tá? Vamos dar continuidade aqui, então. Aqui tá o meu nozinho, né? E eu tô trabalhando neste último ponto. Neste último ponto, ó, eu tenho um ponto aqui dentro, tá vendo? Um ponto baixo. Eu vou colocar mais 2 pontos baixos nele para totalizar 3 pontos baixos e fazer esta volta. Então, voltando. Neste último ponto, eu já tenho um ponto baixo aqui dentro e eu vou colocar mais 2 pontos baixos para eu poder totalizar 3 pontos baixos dentro desta correntinha e fazer a minha voltinha. Então, vamos lá. Insiro aqui a agulha, ó, no mesmo lugar que tá este ponto. Trago aqui pra frente, né? Nesta hora, você vai pegar este rabicho aqui e vai colocar lá pra baixo, tá? Não deixa esse rabicho ficar pra cima, senão... Porque esta parte aqui, ó, é a parte que vai mostrar da bolsa, é a parte que vai ficar pra fora, certo? Então, ela não vai ser coberta pelo forro. Então, você não pode deixar este rabicho aqui pra cima. Você tem que pegar este nozinho e jogar ele lá pra baixo, certo? Vou laçar aqui, então. Vou introduzir de novo a minha agulha aqui, puxar aqui pra cima, lembrar de puxar o meu rabicho aqui pra baixo e faço mais um ponto. No final, ó, eu vou ter 1, 2, 3 pontos dentro do mesmo buraquinho. Então, depois de feitos os 3 pontos finais aqui, nós vamos começar a trabalhar agora nesta direção, certo? Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar de maneira oval em volta das correntinhas? Então, nós já trabalhamos a parte de baixo, né? Agora, nós vamos trabalhar nesta direção. E no final desta carreira, também teremos 15 pontos baixos. O que nós vamos pegar agora? Nós vamos pegar esta parte da correntinha, tá vendo? Um lado nós já utilizamos e sobrou o outro lado. Então, são essas as partes que nós vamos laçar agora para fazer os próximos 15 pontos baixos. Nós não vamos contar este primeiro que tá escondidinho aqui, tá vendo? Por quê? Nós chegamos aqui ao final da nossa peça, tínhamos o 15º ponto baixo aqui. Acrescentamos mais 2, então, nós ficamos aqui no final com 3 pontos, certo? Esse último ponto aqui, o terceiro, ele já vai contar como o meu primeiro desta carreira. Então, eu já vou iniciar pegando aqui, ó, a segunda correntinha, tá? Não vou pegar essa primeira, porque esse aqui já inicia como o primeiro ponto.
Ah, mas o que acontece se eu pegar esta primeira aqui de trás, ó? Você vai ter 16 pontos no final, e nós não queremos isso, né? As chances da peça torcer, embabadar, é maior. Então, nós vamos começar usando esta correntinha aqui, tá? Neste momento, o que eu gosto de fazer? Eu, Pamela, certo? Eu gosto de pegar este rabicho aqui, já grudar ele aqui na peça, que daí, conforme eu vou laçando as correntinhas para fazer os pontos baixos, eu já vou prendendo ele na minha peça. Ah, mas e se eu não quiser, não conseguir fazer? Pode deixar solto. Depois a gente usa agulha de tapeceiro e a gente arremata isso, certo? Mas eu vou fazer para vocês verem como eu faço para já ficar preso este rabichinho aqui na peça, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o rabicho, vou prender aqui na minha peça e vou começar desta correntinha aqui da segunda, porque esse aqui a primeira nós já temos esse ponto. Vou introduzir a minha agulha aqui, de forma que eu pegue esta alcinha, tá vendo? Ó, aqui na parte de trás. Vou pegar esta alcinha, tá? De forma que eu pegue a alcinha. E aí, eu já deixo o meu rabicho aqui. E eu passo, ó, minha agulha por baixo do rabicho. Na hora que eu laçar e que eu puxar pra cá, o rabicho, ele vai ficar preso pela malha. E aí, ele já vai arrematando. E aí, faço o meu primeiro ponto baixo. Na segunda correntinha, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou introduzir aqui, passar por baixo do meu rabicho, puxar e fazer o meu segundo ponto baixo. Segundo ponto baixo, que já é o terceiro desta carreira, porque lembrando que nós começamos a contar deste daqui, né? Então, tenho 1, 2, 3. E vou pro quarto. Vou laçar aqui. Passo por baixo do meu rabicho, ó, lacei. Fiz meu quarto ponto baixo. Vou fazer o último aqui, pra vocês entenderem. E aí, depois eu volto com a carreira já completa, tá? Então, ó, peguei aqui esta alcinha da minha correntinha. Introduzi a agulha aqui por baixo. Deixa eu puxar o rabicho aqui pra vocês verem, ó. Por baixo desta alcinha, tá vendo, ó? Na alcinha. Aí, eu pego o meu rabicho e passo pra cima. Laço, puxo e laço de novo, ponto baixo, tá? Nós vamos até o final desta carreira e completar 15 pontos baixos nessa volta. Então, eu cheguei aqui, ó, no final da minha 14ª correntinha, lembrando que nós temos que contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E deixei para fazer a última com vocês. Nós vamos usar, ó, esta última alçada aqui, ó, tá vendo? Esta partezinha aqui, para fazer a última correntinha e somar a 15ª a nossa carreira. Mas nessa última alçada, prestem atenção, nós temos aquela primeira, lembra? Que nós fizemos na outra carreira? Nós temos a primeira, que contou como a 16ª correntinha, porém como o primeiro ponto da carreira. Ela tá aqui, ó. Então, a partir do momento que eu colocar a 15ª corrente aqui dentro, eu já vou ter... Corrente não, desculpa, ponto baixo. O 15º ponto baixo aqui dentro, eu já vou ter 2 pontos baixos dentro desta correntinha. E aí, eu vou acrescentar mais um para somar 3 e fazer a minha voltinha. E aí, vai ficar semelhante a este lado aqui, tá? Então, recapitulando, fiz os meus 14 pontos baixos aqui, né? Cheguei aqui no 15º ponto baixo, eu vou fazer nessa última correntinha. Essa última correntinha, eu já tenho um ponto aqui dentro, que é o primeiro da minha outra carreira. Então, vou fazer mais um ponto aqui dentro, com esse somo 2. E aí, eu vou acrescentar mais um e totalizar 3 pontos aqui dentro para ficar igual ao outro lado, tá? Então, vamos fazer juntos. Vou minha agulha aqui. Ó, vou introduzir a minha agulha aqui nesta última corrente. Fazer o 15º ponto. E vou introduzir aqui de novo e fazer mais um aumento.
E aí, no final, eu vou ter 1, 2, 3 pontos dentro da mesma correntinha, formando a minha voltinha, tá? E aí, nós finalizamos a primeira volta. Agora, nós vamos subir a segunda volta. Agora, eu virei a peça assim, ó. Tava aqui na horizontal, né? E eu virei pra vertical, tá? Pra eu filmar bem de pertinho pra vocês essa parte, vocês entenderem como nós vamos passar agora pra próxima carreira, sem deixar cicatriz e sem fazer contínuo aqui. Eu não vou simplesmente colocar minha agulha aqui e continuar crochetando. Eu preciso subir uma carreira, tá? E existe uma maneira de fazer isso sem deixar cicatriz. Então, ó, vamos puxar aqui um pouquinho da nossa malha. Não precisa puxar muito, tá? Mas deixa aqui um pouquinho da malha, ó, solta. Tá vendo esta correntinha aqui, ó? Essa primeira correntinha aqui de cima? Nós temos o trabalho aqui, aqui tá o nosso primeiro ponto, né? E temos essa primeira correntinha aqui. Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente nela. Então, ó, lacei as duas partes, ó. Tenho as duas partes da correntinha laçada. De novo, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, tá? E aí, eu vou ter as duas partes da correntinha laçada na minha agulha. Vou pegar essa ponta que tá solta aqui e vou colocar na minha agulha. E vou passar esta parte para trás. Vou tirar minha agulha daqui e segurar para não soltar. E aí, vamos olhar aqui o nosso trabalho. Nós tínhamos o nosso último ponto aqui, certo? Acrescentamos mais um, que está aqui no meio, e o nosso primeiro ponto. Nós temos 3 pontos nessa volta. Deixa eu puxar aqui a laçada para vocês conseguirem ver. Tá vendo este ponto que nós acrescentamos aqui? Então, tínhamos o 15º ponto e fizemos mais um, né? Nós vamos trabalhar no meio deste ponto. Só que agora, nós vamos trabalhar o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, nós não pegamos a correntinha e trabalhamos, nós enfiamos a agulha no meio do ponto. Então, ó, tá vendo que o ponto baixo, ele forma um Vzinho? Forma esse Vzinho, certo? Nós vamos introduzir a agulha no meio deste Vzinho. Geralmente, o meio deste Vzinho fica na ponta desta correntinha. Então, aqui, ó, na ponta dessa correntinha, eu consigo identificar o meio do meu Vzinho. Ó. É aqui que eu vou introduzir a minha agulha. Então, eu tô segurando aqui essa pontinha para ela não soltar. Vou lá no último ponto, antes desse, e introduzo de forma que ele passe para trás, no meio desta alcinha, tá? Fica uma alcinha pra cá. Ah, desculpa, tava torto. Fica uma alcinha pra cá, esta partezinha pra frente e uma alcinha pra cá. Fica no meio deste azinho aqui atrás, tá? Então, de novo. Vamos lá. Segurei aqui essa pontinha. Não conta este primeiro ponto. Venho no último que eu acrescentei aqui. Acho o centro dele. Neste meu caso aqui, ó, temos este V, né? Este Vzinho fica na pontinha desta correntinha aqui, ó. E temos esta partezinha aqui do meio, que é onde eu vou introduzir a minha agulha. E quando eu introduzir a minha agulha aqui, ela vai sair do outro lado desta forma. Vai ficar uma perninha pra cá, este topinho aqui, e uma outra, e a linha pra cá, uma outra perninha pra cá, formando este azinho aqui atrás, tá? Eu pego esta linha aqui, passo pra baixo, seguro aqui com o dedo, e vou pegar esta laçada e trazer ela pra dentro da minha agulha. Por isso que é importante deixar essa laçadinha aqui mais frouxa, tá? Não pode deixar ela pequenininha. Então, eu trouxe ela aqui pra dentro da minha agulha. Pego de novo a minha linha, laço e passo no meio de tudo isso. Olha como é interessante acontecer esse tipo de erro, se caso acontecer com vocês, vocês já saberem, tá vendo? Ó,
Aqui na frente saiu com 2, deixa eu tirar aqui. Saiu com 2 laçadas, e isso não pode acontecer. Isso aqui é do ponto, o que eu quero é essa linha aqui, tá? Então, isso aqui não pode acontecer, de sair essas 2 laçadas não pode acontecer, porque senão ele não vai ficar o ponto bonitinho centrado. Ele vai ficar com isso aqui aparecendo e isso aqui vai denunciar a cicatriz da sua peça, vai denunciar onde foi que você começou a sua próxima carreira, para ficar sem, ficar liso, ficar limpo, não, as pessoas olharem e não saber onde você começou a sua próxima carreira, isso aqui não pode passar para frente, tá? Deixa eu tirar daqui. Vou introduzir de novo a agulha aqui, nesse meio, no meio do meu ponto. Vou laçar e vou passar. Agora, eu passei só a minha malha, tá vendo? No meio desse ponto aqui, ó. E aí, eu já faço o meu primeiro ponto baixo centrado da próxima carreira. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira, né? Porque aqui nós temos a primeira carreira dos dois lados, e essa já é a nossa segunda carreira. E aí, nós vamos trabalhar agora de maneira oval novamente até chegarmos aqui, tá? Nós vamos fazer um aumento em cada ponto desse de base, em cada ponto desse final. Então, nós temos 3 pontos aqui no final, e deste lado também nós temos 3 pontos, né? E nesses 3 pontinhos vai ter um aumento. Eu não vou começar fazendo um aumento aqui, eu vou esperar chegar aqui e eu faço o aumento, tá? Então, eu já vou começar a trabalhar no próximo ponto. E aí, na hora que nós chegarmos aqui, nós fazemos o aumento neste ponto aqui, certo? Tá vendo o nosso próximo ponto aqui, ó? Fizemos o ponto baixo centrado aqui, neste pontinho aqui, e temos o próximo, né? Então, de novo, temos esse Vzinho, e no meio deste Vzinho nós temos esta parte aqui, que é onde nós introduzimos a nossa agulha para fazer o ponto baixo centrado. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, tá? Só que agora eu vou fazer um aumento, né? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui. Ela vai sair aqui do outro lado. Desculpa, gente. De novo. Vou introduzir a minha agulha aqui. E aqui do outro lado, tá vendo, ó, que eu falei pra vocês? Perninha aqui e o topo. Ela sai no meio destes asinhos, né? A peça aqui atrás tem esses asinhos aqui, ó. E a minha agulha vai ter que sair no meio deste asinho. Desta forma, eu sei que eu tô fazendo o ponto baixo centrado. Então, eu introduzi a minha agulha aqui no meio, passo aqui pra frente e faço um ponto baixo. No mesmo ponto, porque esse aqui conta como um aumento, que ele é o primeiro ponto da nossa carreira, eu faço outro ponto baixo centrado. Então, agora eu tenho, no meu primeiro ponto, 2 pontos, certo? Eu tenho um aumento. E nos pontos que seguem, nos pontos baixos que seguem, até eu chegar nesta volta aqui, eu vou fazer só pontos baixos, tá? Não vai ter mais aumento, só pontos baixos centrados. Então, tive esse primeiro aumento e vou pro próximo. Tenho aqui, ó, o meinho do meu próximo ponto, tá vendo? O Vzinho e o meinho. Introduzo aqui a minha agulha no meio. Ela vai sair aqui do outro lado. No meio do azinho, laço, passo pra frente e ponto baixo centrado. Por que ponto baixo centrado? Eles ficam todos um em cima do outro, tá vendo? Um Vzinho em cima do outro. Vamos pro próximo. Vzinho, o meinho aqui, introduzo a minha agulha neste meio. Na parte de trás, ó, às vezes acontece da agulha passar pra trás e não ficar no meio do azinho, tá vendo? Que as duas perninhas estão aqui e o topo aqui, não pode fazer desta forma, tá? Porque
quando a malha passar pra frente, isso daqui vai mostrar no meio do ponto. Vou fazer pra vocês verem, peraí. Ó, olha o que aconteceu. Aqui neste ponto ficou um pontinho bonitinho e o pontinho em cima. Neste ponto que eu errei e minha agulha não saiu atrás do vizinho, ficou mostrando esse meio, tá vendo? A perninha de trás fica aparecendo. Isso aqui deixa a sua peça feia, tá? Os pontos não ficam centradinhos. Mostra aqui, ó, este erro aqui no meio. Então, a tua agulha tem que passar no meio deste ponto baixo, de forma que ela fique no meio deste azinho. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira, tá? Contando com este primeiro ponto e esse aumento aqui, então, eu tenho 16 pontos até aqui. Vou pegar esse marcador, vou colocar aqui no meu primeiro ponto. Esse marcadorzinho aqui vocês encontram em loja de armarinho também, tá? Se não tiver o marcador, coloca uma agulha, coloca um pedaço de malha, mas marca aqui o primeiro ponto, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, e tenho meus 3 pontinhos. Lembra daqueles 3 pontinhos? 1, 2 e 3 da volta. Nestes 3 pontos que eu tenho aqui da volta, eu tenho que fazer um aumento em cada um. Então, eles vão passar a ser 6 pontos agora, tá? Faço o ponto baixo centrado, sempre introduzindo a minha agulha no meio do pontinho, de forma que saia aqui. Sempre viro a peça pra olhar, tá? Porque eu nunca sei se saiu no meio do azinho ou não. E na dúvida, eu já acostumei a virar a peça. Ó, quem tem um ponto muito apertadinho igual o meu, tem essa dificuldade de passar a agulha. Então, às vezes, pra fazer ponto baixo centrado, é mais fácil fazer um ponto mais larguinho, tá? Então, eu vou fazer, ó, neste meu primeiro ponto da voltinha aqui, um aumento. Introduzo a agulha no mesmo ponto e faço um aumento. Fiz meu primeiro aumento, vou pro segundo ponto da volta. Lembra aqueles 3 pontos que eu coloquei no meio da mesma correntinha? Sempre olha aqui atrás pra ver se passou o nozinho. E faço mais um aumento. Então, agora, de 2 pontos, eu já tenho 4, né? Fiz 2 aumentos aqui e 2 aumentos aqui. E no meu terceiro ponto, que é o primeiro da próxima volta, a mesma coisa. Faço um aumento. Então, nessa volta aqui agora, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Totalizei 6 pontos nessa volta. E vou seguir até o final aqui, até eu chegar neste primeiro ponto da volta, fazendo pontos baixos centrados em todos esses pontos também. Então, eu fiz os aumentos aqui na ponta, certo? Nos 3 pontos que nós tínhamos de base aqui na mesma correntinha, eu fiz um aumento em cada para totalizar 6, e depois eu segui fazendo pontos baixos centrados, um ponto baixo centrado por correntinha. E aí, eu cheguei aqui nesta volta. Então, o que nós temos nesta volta? Nós temos também 3 pontos dentro da mesma correntinha. Neste primeiro aqui, eu ainda tenho que fazer o meu aumento, né? Neste segundo aqui, foi o que eu iniciei a minha carreira, então, ele já tem 1. Eu só vou ter que acrescentar mais 1. E neste último aqui, eu já tenho o meu aumento, certo? Então, 1, 2, 3, mais 1 que eu vou fazer 4. E nesse primeiro ponto aqui, que eu vou fazer 2, 5 e 6. Vai ficar igualzinho o outro lado, certo? Vamos lá, então. Pego aqui no meu primeiro ponto. Introduzo a agulha aqui no meio para fazer o ponto baixo centrado. Sempre olho na parte de trás para ver se saiu no meio do azinho, né? E vou fazer aqui um aumento. Aumento, lembrando, você introduz a agulha no mesmo ponto 2 vezes, né? Então, do mesmo ponto saem 2 pontos, e aí eu tenho um aumento. Neste meu segundo aqui, eu já tenho um ponto dentro dele, tá vendo? E eu só vou colocar mais um ponto dentro dele. Então, agora aqui na minha volta, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos na volta.
E aí, eu termino a minha segunda carreira. Terminamos, então, toda essa volta, contando deste primeiro ponto aqui e parando neste último ponto aqui. Temos 38 pontos baixos centrados, tá? Vou tirar aqui meu marcador, então, e vou fazer o mesmo procedimento. Puxar um pouquinho aqui, colocar minha agulha no lado de trás, por trás desta última correntinha, tá vendo? Esta minha última correntinha aqui. Coloco a agulha aqui por trás, passo esta laçada aqui e passo lá pra trás. Seguro na minha mão pra ela ficar presa. Venho no meu último ponto aqui, ó. Então, não é este primeiro aqui, tá? É neste último ponto que eu fiz. E introduzo a minha agulha no meio dele. De forma que ele sai aqui, ó, no azinho. Deixo lá pra baixo a minha malha. Ponho a minha laçada na minha agulha. Laço a malha e trago tudo para frente. E subo o meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira, tá? Eu já vou começar com um aumento neste ponto aqui, porque agora nós vamos fazer nos pontos de base, um ponto baixo centrado e um aumenta um. Então, eu vou começar com um aumento neste ponto aqui, e no meu próximo ponto, eu vou fazer só um ponto baixo centrado. No meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento, porque ele ainda tá dentro daqueles 6 que nós fizemos na volta anterior. No meu próximo ponto, que ainda está dentro daqueles 6, eu vou fazer só um ponto baixo centrado. Opa, passou errado. Peraí. Então, nós vamos trabalhar agora um aumento, um ponto baixo centrado. Um aumento, um ponto baixo centrado. Só que lembrando que é só nesses 6 pontos da volta, tá? Como eu comecei aqui na metade, eu já fiz o meu aumento, um ponto baixo. Meu aumento, um ponto baixo. A partir deste ponto aqui, eu já não estou mais nos 6 pontos da segunda volta. Então, eu vou fazer até o final, até eu chegar nos 6 pontos dessa volta, somente um ponto baixo centrado em cada ponto. Eu vou seguindo e eu volto para mostrar para vocês como vai ficar. Fiz os meus pontos baixos centrados até chegar aqui, já coloquei meu marcador aqui na ponta. Agora, aqui, ó, temos este furinho aqui. No meio deste furinho, nós temos os nossos 3 pontos iniciais, certo? Destes 3 pontos iniciais, saíram nossos 6 pontos, ó. Um aumento aqui e um aumento aqui. Nestes 6 pontos, nós vamos fazer um ponto, um aumenta um, um ponto, um aumenta um, um ponto e um aumenta um. E vamos totalizar 9 pontos nessa volta. Lembrando que um aumenta um, a gente faz 2 pontos no mesmo ponto, certo? Vamos fazer então, que fica mais fácil de conceituar. Neste primeiro ponto, então, nós vamos iniciar com um ponto baixo centrado apenas. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos na mesma base. No meu próximo ponto, eu vou fazer somente um ponto baixo centrado. E aí, no meu próximo ponto, um aumento. Vai, enroscou aqui. Sempre bom checar aqui atrás, tá? Faço o meu aumento. E nos 2 últimos dos 6, são esses, eu faço um ponto neste aqui
e o aumento no último. Então, eu iniciei com um ponto e termino com um aumento. E aí, eu totalizo 9 pontos na minha volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado em toda esta carreira até eu chegar no meu aumento desta ponta aqui, tá? Então, vou terminar fazendo um ponto baixo centrado e volto. Então, eu fiz meus pontos baixos centrados, um ponto por base, né? Até chegar aqui. E aqui agora, ó, já começa o meu aumento, tá vendo? Então, eu vou começar fazendo um aumento nesse aqui e um ponto baixo nesse aqui. E aí, eu vou finalizar a minha terceira carreira, porque aqui nós já temos o nosso primeiro aumento, certo? Vamos lá, então. Vou iniciar neste aqui. Não passou, peraí. Vou pôr de novo. Neste primeiro aqui, então, eu vou iniciar fazendo um aumento. E neste segundo ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Desta forma, eu finalizo a minha terceira carreira. E aí, eu somo 44 pontos, tá? Nesta terceira carreira. Vou tirar, então, meu marcador daqui agora e vamos subir a próxima carreira da mesma forma. Faço uma alcinha mais larga aqui, este meu último ponto, tá vendo? Introduzo a minha agulha de trás pra frente da minha alcinha, laço aqui e passo pra trás. Dá uma puxada. Este meu último ponto aqui, ó, eu introduzo no meio dele e vou colocar aqui pra baixo esta minha malha e a alça eu vou passar aqui. Gente, se for necessário, puxa assim pra dar uma ajustada, tá? O que não pode é ficar aparecendo aqui no meio onde você tá subindo. Então, dá uma puxadinha pra dar uma ajustada. Passo tudo pra cá. E faço o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira, tá? Então, aqui eu já vou começar a minha quarta carreira. Então, nós vamos dar início agora à nossa quarta carreira, penúltima carreira, tá? Conforme vai crescendo as carreiras, fica difícil notar quais são os pontos de base. O que que eu indico? Pega um marcador, uma agulha, um pedaço de malha e identifica o meinho aqui, ó, aonde você fez os 3 primeiros pontinhos. Lembra da volta? Os 3 primeiros pontinhos? Identifica o primeiro ponto desses 3, que no meu caso é esse aqui, e põe o marcador nele, tá? Põe um marcador, uma fitinha, alguma coisinha nele. Por quê? Você sabe que dele, na segunda volta, saíram 2 pontos, né? E deste primeiro ponto aqui, você vai conseguir identificar o primeiro ponto dele. Então, eu sei que meus pontos de base vão começar aqui, e aí eu não perco a minha conta, tá? Então, é sempre importante usar marcadores, uma agulha, qualquer coisa para marcar. Nesta volta agora, a gente não vai fazer um aumenta um, a gente vai fazer 2 aumenta um. O que isso quer dizer? A cada 2 pontos baixos centrados, eu vou aumentar um ponto. Então, se eu sei que a minha volta começa aqui, eu vou contar um ponto baixo centrado, 2 pontos baixos centrados, e esse meu terceiro, onde eu tenho o meu primeiro ponto de base, ele já vai ser o meu aumento, né? Onde eu tenho o meu primeiro ponto da quinta carreira, ele já vai ser o meu aumento. Então, ó, um ponto, 2 pontos, um aumento. Um ponto, 2 pontos, um aumento. Um ponto, 2 pontos, um aumento. E nós vamos seguir até chegar aqui, que é onde fica o meu último ponto de base, tá? Vamos fazer juntos, então. Nesta carreira, eu já sei que eu vou ter um aumento. Então, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo centrado. Já vou iniciar com um aumento. No próximo ponto,
que esse aqui tá feinho de identificar, eu vou fazer um ponto baixo centrado. No próximo ponto, mais um ponto baixo centrado. Então, eu tive um aumento, um ponto, 2 pontos, volta a ter um aumento. Neste aqui, eu vou fazer um aumento. No meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado. E aí, nesse meu último ponto da base, tá vendo? Eu tenho meu primeiro ponto aqui, tenho o meu aumento aqui e tenho este último ponto da base aqui. Eu vou fazer um aumento. Então, essa quarta carreira, eu vou trabalhar a volta assim: um aumento, um ponto, 2 pontos, um aumento, um ponto, 2 pontos, um aumento. É o que a gente chama 2 pontos baixos de base e um aumenta um, tá? Cheguei até aqui, então agora eu posso trabalhar até esta ponta aqui, somente pontos baixos centrados, e quando eu chegar no meu primeiro ponto de base aqui, eu vou iniciar da mesma forma. Eu vou fazer até aqui e aí eu volto para fazer com vocês esta volta. Agora, ó, vamos olhar aqui. Tenho o meu primeiro ponto aqui, o aumento da minha segunda carreira e o da terceira. Então, tenho este ponto, o aumento e este ponto. Este aqui é o meu ponto de base inicial. Vou colocar um marcadorzinho nele aqui também. Nossa, tá difícil de entrar, peraí. Coloquei um marcadorzinho. Este, então, é o meu ponto inicial, este é o meu aumento, e este aqui é o meu ponto de base inicial da terceira carreira. Identifiquei ele, vim crochetando até aqui, e a partir daqui, nós vamos começar com aquela regra: 2 pontos baixos centrados e um aumenta um. Então, neste primeiro aqui, ó, vou fazer um ponto baixo centrado. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. E um aumento nesse daqui. E aí, eu volto. Um ponto baixo centrado, 2 pontos baixos centrados e um aumento. Então, um ponto baixo centrado. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. E no próximo ponto, um aumento. O famoso 2 pontos baixos e um aumenta um. Vou identificar aqui onde vai terminar, então, esse é o meu terceiro ponto. Nele, eu tive o meu aumento. E vai terminar aqui, ó. Nesse aumento aqui, eu tive este aumento. Então, eu tenho um ponto baixo aqui centrado, este aumento aqui, e termina aqui a minha carreira. Então, eu vou conseguir fazer aqui, terminei com um ponto baixo centrado, vou conseguir fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e vou terminar com um aumento a minha volta, tá? Um ponto baixo. 2 pontos baixos. E vou terminar com um aumento nesse aqui. Terminei com um aumento neste daqui. Agora, até o final da minha peça, até eu chegar aqui, eu vou fazer pontos baixos centrados até esse meu ponto de base, tá? E aí, nós terminamos aqui juntos. Cheguei aqui, então, ao final da minha quarta carreira, certo? E aí, eu tenho o meu ponto de base aqui,
tenho o meu aumento aqui, e nesse primeiro aumento aqui, que foi neste ponto de base, neste primeiro aumento aqui, ó, eu vou ter este aumento. Então, eu sei que os meus pontos de base se iniciam aqui, nesta reta, tá vendo? Como nós temos, nós estamos fazendo um ponto centrado e um aumenta um, e eu já tenho este aumento aqui, que foi como eu iniciei a minha quarta carreira, eu só vou fazer um ponto centrado e segue, um aumenta um ponto centrado, um aumenta um. Então, se eu fizer um ponto centrado aqui, um ponto baixo centrado e um ponto baixo centrado, eu já vou ter o meu aumento aqui e eu finalizo a minha quarta carreira, tá? Então, vamos lá. Introduzo aqui a agulha, faço o meu primeiro ponto baixo centrado, próximo ponto, introduzo a agulha, faço o meu segundo ponto baixo centrado, e aí eu já posso finalizar minha carreira, porque eu já tenho o meu aumento aqui, tá? Como eu finalizo, puxo aqui, introduzo a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha, enrosco aqui esta malha e puxo ela para trás. Puxa bem, tá? Até as duas correntinhas se unirem, porque se sobrar muito aqui no meio, é onde fica a cicatriz da bolsa. E aí, vai regulando aqui, até ficar bem justo aqui na agulha. Vou deixar aqui a minha laçada. Meu último ponto que eu fiz, que foi este daqui, eu vou introduzir a agulha, passo a laçada aqui na agulha, laço a minha malha, perdão, escapou minha agulha, e passo no meio de tudo isso. E aí, eu já tenho o primeiro ponto baixo centrado da quinta carreira. Então, eu vou iniciar a quinta carreira, certo? A quinta carreira, ela vai funcionar igual a quarta carreira. Vai ser um ponto baixo, um aumenta um, tá? Como eu sei que começa aqui, tá vendo, ó? Começa nesta reta aqui, então, eu vou ter um ponto baixo, já tenho um ponto baixo aqui, o meu próximo ponto vai contar o aumento. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo e um aumento até eu chegar no final dos meus pontos de base aqui. Vamos lá. Fiz o meu ponto baixo e agora eu vou pro meu aumento. No meu próximo ponto, um ponto baixo, um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Um ponto baixo, ponto baixo centrado, tá? Desculpa. Um ponto baixo centrado. E no próximo, um aumento. Um ponto baixo, centrado. Um ponto baixo centrado. Vamos dar uma pausa aqui, ó. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto baixo centrado da volta, meu aumento, e eu vou seguindo essa reta, tá vendo? Então, aqui, ó, vai ser o meu último ponto da volta. Então, um ponto baixo, vou terminar com um aumento. E aí, eu vou seguir até chegar nesta ponta, fazendo pontos baixos centrados. Então, cheguei aqui no final da minha carreira de pontos baixos centrados, né?
E nesta volta aqui, nós vamos trabalhar igual trabalhamos na outra volta. 2 pontos baixos centrados e um aumenta 1. 2 pontos baixos centrados e um aumenta 1. De novo, ó, tem meu marcadorzinho aqui. Aí, eu tô vendo que aqui eu fiz o meu primeiro aumento. Neste ponto do meu primeiro aumento, eu tenho este ponto aqui, neste ponto, este ponto aqui. Então, eu vou seguir esta reta para identificar aonde começam esses meus pontos de base. Lembrando que, quando eu falo ponto de base, são aqueles 3 primeiros que nós utilizamos para fazer a voltinha, tá? Então, vamos fazer juntos. Então, vai ser sempre 2 pontos baixos centrados e um aumento de ponto baixo centrado. Introduzo aqui a agulha no primeiro ponto. Um ponto. Dois pontos. No meu terceiro ponto, eu tenho o meu aumento. Próximo ponto, faço um ponto baixo centrado. Eu acho que vocês estão notando que eu mexo muito a peça, né? Eu não mexo só a mão da agulha, eu mexo a peça inteira. Um ponto, 2 pontos e o aumento. Agora, eu vou para um ponto, 2 pontos e um aumento. Então, no próximo, um ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado. E volto a fazer o aumento. Mesmo ponto, introduzo a agulha e faço o meu aumento. Vamos parar aqui para ver, ó. Temos aqui o meu ponto de base, este é o meu ponto que ficou no ponto de base, o primeiro aumento, né? E eu vou subindo nesta reta. Então, eu vou terminar aqui, ó. Tenho mais 3 pontinhos, né? Para terminar meus pontos de base. Então, tem um aumento, um ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado e vou terminar com um aumento. Ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado. E para finalizar esta volta, um aumento. Tá vendo? Finalizamos aqui a nossa voltinha. Agora, eu vou seguir até eu chegar aqui, né? Com pontos baixos centrados em toda esta parte. Terminei até aqui, então, com os pontos baixos centrados e deixei para fazer o último com vocês. Então, aqui tem uma marcadora, aqui tá a minha reta, tá vendo? E eu vou terminar aqui. Na verdade, aqui começa, né, meus pontos de base. Então, esse vai ser o meu primeiro e último ponto da quinta carreira, tá? Como são 2 pontos baixos centrados e um aumenta 1, e eu já tenho o meu aumento aqui, ó. Eu fiz o meu aumento aqui, lembra? Então, eu vou fazer um ponto baixo centrado aqui, já tenho um ponto baixo centrado nesse, e tenho um aumento nesse, e tenho o segmento, né? E aí, fazendo um ponto baixo centrado aqui, eu já termino a minha quinta e última carreira da base. Então, vou fazer aqui meu ponto baixo centrado. Peguei errado, peraí. Sempre olhar, né, pra ver se tá pegando no meio do azinho. E terminei a minha quinta e última carreira. Olha, agora como a gente vai fazer? Apesar de não subir mais nenhuma carreira, peraí, deixa eu voltar aqui a peça pra vocês. A pessoa tá acelerada aqui, né? Não tá mostrando nada. Por que quinta carreira? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar para todos os lados, eu tenho 5 carreiras. Eu dei 5 voltas naquelas correntinhas iniciais, naquelas 15 correntinhas iniciais que nós fizemos. Então, eu tenho 5
carreiras, tá? Que nós fizemos. E agora nós vamos finalizar e arrematar, porque essa aqui ela é a base da nossa bolsa. Eu sei que durante o vídeo teve um certo sofrimento, que meu ponto ele é bem apertadinho mesmo, tem gente que tem um ponto mais largo, mas para bolsa eu prefiro, porque fica mais estruturado. Apesar de a gente colocar estrutura nisso aqui, vai ficar mais estruturadinho se vocês fizerem ele um pouquinho mais apertado. Não pode fazer muito apertado para a peça também não ficar toda torcida. Mas fazer o ponto um pouquinho mais apertadinho ajuda para estruturar melhor, tá? E na hora que vocês colarem a base de papelão, também não fica aqueles buracos no meio do ponto e fica aparecendo o papelão pro lado de dentro. Então, é sempre importante não ir pros dois extremos, nem muito largo e nem muito apertado. Manter um ponto mais firme para estruturar a bolsa. Aqui, nós vamos finalizar da mesma forma. Puxamos aqui a alcinha, introduzimos a agulha na última correntinha, na primeira, na verdade, né? E passamos aqui pro lado de trás, puxando bem. Esse foi o último ponto que eu fiz, então eu vou introduzir a agulha nele, certo? Puxo aqui pra baixo a minha malha e acerto aqui na minha agulha. E vou passar tudo aqui pra frente, como eu fiz das outras vezes. Olha o problema de ter um ponto apertado. Pera aí. Acontece, né? Vamos de novo. Então, eu vou introduzir aqui meu último ponto. Agora foi. Fácil ainda. Esses aqui já estão cansados de fazer, que já subiram 4 vezes carreiras, né? Mas ao invés de eu começar fazendo mais um ponto baixo centrado igual das outras vezes, eu vou agora arrematar com pontos baixíssimos a volta toda, para nossa peça ficar bonita, ficar bem acabada. Então, eu não vou subir mais um ponto baixo centrado aqui igual da última vez. Não, eu vou fazer pontos baixíssimos. Como nós fazemos pontos baixíssimos? Tá vendo aqui, ó? Estes espacinhos que ficam no meio aqui das correntinhas. Esses espacinhos aqui, ó. Nós vamos começar a introduzir a agulha agora no meio desses espaços da correntinha, tá? Não mais no meio do ponto centrado. Introduzimos a agulha aqui. Laçamos a malha. Trazemos a malha pra frente e passamos pelo ponto. Isso é um ponto baixíssimo, tá? De novo, introduzo a agulha, laço, passo pra frente e passo dentro do ponto. Introduzo a agulha, laço, passo pra frente e passo no ponto. E vai se formando este arremate aqui na peça. Introduzo a agulha na correntinha, laço, passo pra frente. Isso aqui, para formar esta correntinha aqui, eu vou fazer em volta de toda a peça arrematando. E aí, no final, eu mostro para vocês como terminar sem deixar também uma falha, tá? Para arrematar essa parte agora, eu prefiro arrematar com a agulha de tapeceiro, tá? Tem como fazer com a agulha normal também, eu ensino vocês, se vocês não tiverem agulha de tapeceiro, mas eu prefiro fazer com a agulha de tapeceiro. Então, a gente passa a malha aqui dentro. Tá vendo esta última correntinha que nós fizemos aqui? Última não, né? A primeira correntinha que nós fizemos aqui. Nós vamos passar a agulha por baixo das duas perninhas dela. Então, ó, das duas perninhas dela, tá? E vamos puxar. Por quê? Ela vai laçar toda a perninha, conforme as outras correntinhas. Aí, nós vamos vir aqui na última correntinha, que é esta daqui, que tá bem fechadinha. Ó, esta última correntinha. E vamos pegar só a perninha de fora dela, tá? Não vamos pegar a perninha de dentro, vamos pegar só a perninha de fora dela. E vamos passar a agulha. E formamos uma correntinha, tá vendo?
Eu gosto de arrematar com a agulha, porque daí eu já viro aqui, ó, e eu já passo esta linha lá pra trás. Eu entro por aqui, ó, a malha saiu aqui, né? Então, eu já entro por aqui e já passo essa agulha, essa linha, desculpa, essa malha lá pra trás. Porque daí eu vou arrematar essa parte aqui atrás, tá? Como seria se nós fôssemos fazer com a agulha de crochê? Então, vamos lá. Puxar aqui minha malha. Eu pegar a agulha de crochê. Por fora, eu ia pegar esta correntinha, tá vendo? Ia puxar minha malha lá pro outro lado. Depois, eu ia vir aqui na última correntinha, de fora pra dentro, ia laçar a perninha de fora e ia puxar a minha malha, fazendo o mesmo desenho. Tá vendo? Assim fica invisível. Aí, eu posso virar aqui, introduzir a agulha por aqui por trás também, ó, e puxar a minha malha lá pra trás. E aí, eu escondi. Tá vendo? Ficou contínuo. Não dá pra notar na peça aonde começou e aonde terminou. Essa parte de trás aqui que ficou com o rabicho, nós vamos passar agora na agulha de tapeceiro e vamos esconder, tá? Geralmente, eu escondo assim, ó. Eu passo um pra baixo. Eu uso essas barriguinhas aqui, ó. E escondo sempre aqui. Porque vai a estrutura, vai o forro. Então, isso ninguém vai ver, certo? Um pra cima. Saiu a agulha? Não. Um pra baixo e um pra cima. E assim eu faço até terminar o meu rabicho e ele ficar todo escondidinho aqui na minha peça. Então, eu já tenho aqui, ó, a minha base pronta, arrematada na parte de fora aqui, né? Remate todo na parte de fora. E já escondi o meu rabicho aqui na parte de dentro também. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma correntinha nesta parte do meio, pra assumir isso aqui, tá vendo? Essa risca que ficou aqui, nós vamos fazer uma correntinha pra arrematar esta parte também. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, ó, minha primeira correntinha, essa bolinha aqui. E aí, eu consigo identificar esta última bolinha aqui, ó, que é da minha última correntinha. Então, esse arremate, ele vai vir desta ponta nesta ponta, tá? Eu vou pegar um ponto antes de cada, pra eu iniciar aqui, ser a primeira correntinha, fazer a primeira correntinha aqui, terminar com a última correntinha aqui e arrematar no final, certo? Então, identifiquem aí na peça de vocês, ó. Na minha, tá aqui. Deixa eu pegar a agulha pra mostrar. Aqui tá o início, tá vendo? Este é o início da minha correntinha. Então, eu vou começar aqui, certo? Vou pegar aqui, ó, a minha linha. Vou introduzir a minha agulha. Aqui está o início da minha correntinha. Vou introduzir a minha agulha no ponto de trás. Vou deixar um rabicho aqui pra eu arrematar depois com a agulha de tapeceiro também. E vou passar lá pra frente a minha malha, tá? Então, eu formo aqui uma laçada, tá vendo? Dou uma acertada aqui, lembrando que tem o rabicho, tá? O rabichinho ficou aqui atrás. Aí, eu começo a fazer pontos baixíssimos. Então, no meu próximo espaço aqui, ó, que é esse daqui, eu introduzo a agulha, puxo pra frente a minha malha e passo por dentro desse ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. Neste próximo buraquinho aqui, ó, a próxima correntinha, introduzo a agulha,
laço a minha malha e faço o meu segundo ponto baixíssimo. No próximo espaço, eu introduzo a minha agulha, laço a malha e faço o meu terceiro ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no final, tá? Então, no próximo buraquinho, laço a malha, ponto baixíssimo. E ele vai começar a formar este arrematezinho aqui. Deixa eu tirar a agulha aqui pra vocês verem melhor. Vai começar a formar este arremate aqui na peça, tá vendo? E isso vai se estender até aqui. Então, eu terminei aqui as correntinhas, na verdade, não terminei, né? Fiz até aqui, cheguei no meu último espaço, tá vendo, ó? Meu último espaço aqui, aquele que tem os meus 3 pontos iniciais da volta. Vou fazer aqui nele também. E aí, mais uma vez, ó. Eu vou puxar aqui. E eu vou cortar a parte que eu consigo puxar, certo? Não vamos cortar a outra parte. Também vou deixar um tanto bom para eu conseguir arrematar lá atrás. E aí, eu vou pegar e vou introduzir a minha agulha neste ponto aqui de cima. E vou passar este pedaço de malha aqui pra trás, tá? Pra gente arrematar aqui. Deixa eu acertar aqui, ó, porque às vezes repuxa um pouco, é sempre bom a gente ir dando uma acertada nos pontos pra ele não ficar repuxado, tá? Pra ele ficar bonitinho. Ó, ficou bonitinho, né? Se eu puxar aqui, ó, ele repuxa, tá vendo? Então, é sempre bom ir olhando isso também, dar uma ajeitadinha no ponto, deixar ele redondinho, gordinho. E aí, ficou arrematado desta forma aqui, a parte do meio e a parte de baixo. Virando aqui atrás, tira essa malha daqui, temos aqui 2 rabichos, certo? O que nós vamos fazer? Pegar esses 2 rabichos e esconder pelos pontos. Existe uma forma correta de esconder? Não, não existe. Contanto que você não forme uma lombada na peça, não fique indo sempre para o mesmo lado, não tem uma forma específica de esconder. Você pode ir costurando. Pega uma direção e vai costurando na peça esses rabichos, tá? Lembrando que como vai vir uma base aqui em cima de papelão e a gente vai colar essa base aqui em cima, ele vai ficar bem firme, certo? Mas é bom esconder até o final. Vou esconder esses 2 então, e aí eu volto para mostrar para vocês como a gente coloca os pés bailarinas aqui deste lado.